Sejam bem-vindos à televisão, mais especificamente à TV 1000, afiliada à TV Cultura, e mais especificamente ainda ao programa Nuances da Melodia. Hoje contaremos com a presença da violinista e artista plástica Helga Fil. Helga, seja imensamente bem-vinda. Tudo jóia com você? Tudo legal. Vamos dizer assim, tudo sob controle. É uma alegria imensa você estar aqui conosco, né? Conversando sobre cultura, sobre arte, sobre música. Helga, o seu pai, né, já leva uma fama do grande artista que foi. Em todos os aspectos. Tanto que leva uma galeria que está na estação, né, que é Erich Herbert Wil. E cuidada com muito esmero, certamente pela Secretaria de Cultura, que sabe da respectiva relevância. E você prolonga essa herança familiar, é claro, nas suas obras. Como que foi a convivência com o seu pai? E esse convívio está atrelado ao seu início musical? Sim, veja bem. Nós somos uma família simples, humilde, pobre, pode-se dizer, bem pobre. Só que nós éramos muito ricos em amor, em cultura. Então não tinha espaço para tanta cultura, tanto amor. Então toda semana, no sábado, era dia de apresentar para o pai e para a mãe o que tínhamos aprendido durante a semana. Em qualquer nível, qualquer coisa, nós tínhamos que apresentar. Era praxe. E também, até 1880, a nossa cidade tinha apenas os violeiros e os gaiteiros e os bailões da casa da Nhabita. Mas, com a evolução dos tempos, a mudança, o coronel Amazonas sentiu a necessidade de trazer pessoas da Europa. E em 1980, mais ou menos, ele trouxe 12 famílias que trouxeram seus instrumentos musicais. Lá na Europa, é costume toda pessoa saber tocar um instrumento musical. Então, na Áustria, não chega um, tem que ser 2. E também temos um exemplo muito lindo naquele programa do Roberto Carlos, que ele fez na Espanha. O CD chama-se Primeira Fila, em que você pode notar os músicos trocando de instrumento durante a apresentação. Você vê o rapaz que toca a percussão, ele muda para outra, da bateria para um outro instrumento de percussão. O guitarrista, daqui a pouco você vê ele tocando contrabaixo, completamente diferente do que ele estava tocando. Isso aí forma assim, um ambiente espetacular. Então eu, como gosto de música, eu fico de olho nessas coisas, fico olhando e observando e vendo, e a gente vai crescendo com isso. E o seu pai era músico também? Meu pai, ele aprendeu na escola. Então, aos 3 anos eu já tocava bandolim, sentada no colo do papai, e eu era muito coleira quando era pequena, e tocava bandolim por partitura. Isso é muito importante. O músico deve conhecer as notas musicais e saber a colocação na pauta, no instrumento. Porque se toca só de cor, de cabeça, ele vai pular certas partes, ele vai se comprometer com o compasso, um monte de séries. Nós que gostamos também de dançar, sentimos quando o músico apenas toca por instrumento de computador, ou se ele toca com conhecimento. Você senta no ritmo. Na dança você pega muito o ritmo da música. Então você se perde no passo. Então, para os nossos jovens telespectadores que estão ouvindo, a senhora recomendaria então o estudo formal? Sim. Da música? Eu recomendo e eu ensinava, né? Eu fui seu aluno. Agora estou parado um tempo. Numa viagem, nós fazemos muitas viagens de navio, meu marido canta muito bem e eu acompanho no violino. Aí nós resolvemos levar a partitura junto. Violino não tinha no navio. Bom, fiquei livre. Daí
para ele cantar. Os músicos, nenhum sabia ler partitura. Nenhum. Que De um lástima. grupo. Eles tocavam para o computador aquela musiquinha assim, por isso que a gente não se acertava no passo da dança. Helga, acho que o seu percurso está associado à história da música em Porto União da Vitória. Você acompanhou a gênese de vários conjuntos, né, dos bailes, músicos que eram referência primária nos palcos de décadas atrás. E você me contou essa história na sua residência. Eu achei muito interessante e gostaria de pedir que você compartilhasse conosco. Bom, é o seguinte. Então, em 1980, mais ou menos, não sei bem precisa a data, o Coronel Amazonas, que foi o nosso administrador, trouxe os músicos, 12 famílias, que trouxeram seus instrumentos musicais. Eles formaram pequenos conjuntos de trios. Foi um sucesso. Aí ele mandou vir mais 25 casais e trouxeram também seus instrumentos musicais. Ali formaram a orquestra, a Elite Orquestra, que foi a orquestra-chave que deu suporte ao cinema mudo. Antes das reuniões do cinema e depois, nos intervalos, eles tocavam. Tocava o seu José Kretschek, já falecido, a irmã dele, a Gabriela Kretschek, que foi minha tia por casamento com o irmão de minha mãe. Essa orquestra foi até mais ou menos 1947, 49, daí dissolveu-se. Aí o seu Boleslau Ivanko, da Casa Estrela, resolveu fazer uma fábrica de gaita, que é o instrumento da música da época era a gaita. Havia várias escolas aqui na cidade. Aí ele fez a fábrica de gaita, precisava de um afinador para o instrumento. E escreveu para vários lugares, vários países, tudo. Daí conseguiu um contato na Itália. E mandaram para ele um músico, só que era um maestro, muito laureado, muito premiado. Aos 9 anos ele conquistava todos os pódios que podia imaginar de primeiro lugar em música. E ele foi um rapaz que se desiludiu da vida cedo e foi para a Segunda Guerra Mundial, mas voltou vivo. Você lembra o nome dele? É Mário Rinaldi. Daí ele veio para cá, como para ser era um maestro, não servia para afinador de gaita. Aí o seu Alvinho Ulrich, filho da Casa Verde, o tal Casa Verde, viu a competência que tinha esse rapaz e pegou o resto que sobrou da Elite Orquestra, mais os jovens que tinha na cidade, e formou uma nova orquestra, a Filarmônica União. Na apresentação, o seu José Kretschek solou o hino nacional em pé, no Cineluz, no palco, e tocou de cor o hino nacional. Foi coisa mais linda. Eu era mocinha de 15, 16 anos, me emocionei tanto que na semana seguinte entrei para a orquestra. E fiquei lá até 1946, mais ou menos. Fiquei na orquestra. Mais de 40 anos. Falando do universo da música, um dos profissionais muito importantes é o luthier. E tem uma curiosidade que sempre falamos de violino, que é o Stradivarius. Comenta para nós o que traz tanta curiosidade para o Stradivarius. Do Stradivarius é o seguinte, foram feitos aproximadamente 157 violinos. Era uma família de sobrenome Stradivarius. Atualmente estão todos catalogados. Todo mundo sabe onde é que eles se encontram. Mas 2 estão perdidos no mundo. De 2 não se tem notícia. Um, pelo jeito, pereceu num incêndio e o outro está perdido. Daí os meus alunos sempre dizem, perdeu-se na enchente do Iguaçu. Claro que não, né? Mas falam assim. E não se acha que é um. A questão do som especial que os violinos Stradivarius tinham, chegou-se a uma conclusão.
que aquelas famílias usavam um tipo de um verniz, uma cera, que impregnavam a madeira do violino, para não formar carunchos e estragar, para ficar mais impermeável. E por isso que tem esse som especial. Não é nada demais assim. Porque a madeira é a mesma, usada em outros violinos, só que eles têm um som diferente. Eu acho, particularmente, posso falar, eu acho o seguinte, um crime, um violino acabar no museu, ou qualquer instrumento musical acabar em museu. Ah, porque foi de fulano. Muito bem, foi de fulano, mas Beltrano está tocando, está fazendo belas músicas. Eu sou a favor de instrumentos musicais não deveriam ficar em museus, porque fica uma coisa morta. Ali alguém vai ver, lá não sei quando. Então melhor que esse instrumento estivesse tocando, animando o mundo, colorindo o mundo com belas notas musicais. Helga, você comentou sobre uma forte proximidade da música com a Itália. É o seguinte, a Itália nós podemos classificar como sendo o berço da música, das artes em geral, tanto da pintura como da arte. Então costuma-se dizer que o artista, o músico ou o pintor, a vida dele se divide em antes da Itália e depois da Itália. Antes da Itália, por exemplo, pega os países nórdicos, o compositor Elgar, etc., outros lá do norte da Alemanha, da Noruega, da Inglaterra. O clima é frio, úmido e quase o ano inteiro não tem sol. É triste. A música é mais pesada, mais triste, menos vibrante. Aí eles vêm, fazem um estágio na Itália. Aquele povo alegre, explosivo, a música alegre. Nas pinturas aparece mais cor e na música muito mais vida. Mostra para os nossos telespectadores o violino aqui que você trouxe. Esse violino é aquele que tem a história dele. Tem história. Por favor. O meu pai fez esse violino. Aos 3 anos eu tocava bandolim. Aos 7 eu passei para aprender violino. Não tinha um violino. E para pegar das minhas irmãs fica meio ruim, né? O pai não tinha dinheiro também para comprar um violino novo. O pai resolveu fazer um violino. De que maneira? O tampo de cima tem que ser de um cedro alemão que cresce lentamente. As nervuras são bem juntinhas. Quase isso não aparece aqui, porque já tem mais de 70 anos isso aí. Então, o meu tio Fernando Mecker, ele tinha uma sala na fábrica dele que ele podia chavear. E deixava as caixas dos imigrantes ali, chaveadinho, com garantia. E ele era uma pessoa extremamente curiosa e estudiosa. E ele descobriu dessa questão do tampo do violino. Aí um dia chegaram os imigrantes e deixaram suas caixas. Ele viu que em cima de uma caixa estavam 2 tampos pregados com esse pinheiro europeu, com a nervura juntinha. Opa, isso dá um violino. Comprou um livro, como você faz um violino, e deu para o papai, porque o papai era a pessoa que desvendava os negócios todos. Aí o pai fez, eu acompanhei, levou 1 ano mais ou menos para fabricar o violino. E a minha grande decepção, quando ficou pronto, eu era muito pequena, não alcançava, o braço não alcançava a parte de cima, tive que esperar 2 anos para crescer. Então eu estava naquela agonia, será que vou crescer? Será que eu não vou crescer? Daqui a pouco você já vai tocar para nós, mas antes eu vou fazer mais uma perguntinha. Uma última pergunta para você, que é uma violinista que está aí na busca do belo através do som do violino. E é uma pergunta que eu faço para todos os convidados aqui. E Helga Bietville, o que é a arte? O que é a arte? A arte engloba tudo. Tudo é uma arte. A arte de colocar as velas na mesa é uma arte.
A maneira de colocar os utensílios demais também é arte. Então a arte você pode exemplificar de 1000 maneiras. A arte é vida. Então está correndo um projeto muito bom, Cores do Vale, pelo artista do ateliê do Ulisses Teixeira, que é da Filho da Nossa Terra aqui. Ele traz a nossa arte para o mundo. E o mundo precisa de cor, de vida, de música boa. Por isso que eu faço muita questão da música com ensinamento de pauta. Helga, muitíssimo obrigado pela sua presença. Por nada. Quando precisar, disponha. Obrigado. Você também fica à vontade para vir mais vezes conversar conosco. E para finalizarmos este episódio, Helga Wil interpreta uma música em seu violino.